Olá, estudantes! Que bom ver vocês novamente! Eu sou a Fada Rapin. E eu sou a Bruxa Beth. Eu sou o Rei Salomão. E nós estamos na parada literária, que vai ser super legal hoje. Tem surpresa e vocês vão adorar. É verdade, mas que tal, antes de chegar a nossa convidada, você nos contar uma história? Mas então, vamos chamar a história? Vamos! Que bom estar aqui, contando histórias pra você curtir. Quero ver você feliz ficar até a história terminar. Que bom estar aqui, contando histórias pra você curtir. Quero ver você feliz ficar até a história terminar. Pois era uma vez num reino muito distante. Neste reino havia um castelo entre árvores e jardins com rosas de muitas cores. Lá morava um senhor viúvo que tinha uma linda filha. Ele, muito atencioso, muito dedicado, mas mesmo assim achou que algo faltava para sua filha, uma figura feminina, e assim resolveu se casar, achando uma senhora com 2 filhas que tinham a mesma idade de sua filha. Ele, com toda a sua bondade, achou que seria o melhor a fazer. E quando viagem seguia tranquilo, achando que ali a sua filha ia estar muito bem cuidada. E realmente estava. Mas eis que um dia a tristeza abateu naquele lar e o homem que tanto se dedicou para a família faleceu, deixando aquela linda moça muito triste. E a madrasta se revelou. Ora, era ambiciosa e não tinha amor algum pela sua enteada. E a moça começou a crescer cada vez mais linda, mas também muito triste. O tempo foi passando e a única coisa que ela realmente fazia era limpa aqui, costura ali, faz isso, aquilo outro, e não tinha tempo nenhum para si. O tempo passou, as duas filhas da madrasta cada vez mais exigentes, mas de tanta tristeza, de tanta feiura, de tanta maldade, as duas mostravam também uma fisionomia muito feia e sempre rabugentas. Ora, todos viam que a bela moça, cada vez mais bela, por mais que até o chão limpasse, por mais que às vezes os vestidos em fiapos, rasgados, sujos, feios estavam, ela continuava bela. E assim as outras duas começaram a ter muito ciúme. Mas o tempo foi passando e lá naquele castelo, onde o rei preocupado que o príncipe nada de se interessar por alguém, pois o príncipe queria mesmo se casar apaixonado, e decidiu que assim que o príncipe chegasse dessa viagem, pois ele mesmo iria escolher, pois todas as moças que poderiam se casar deveriam ali estar num lindo baile. E lógico que alguma delas iria tocar o coração do belo príncipe. E assim o rei ordenou que rapidamente fizesse a festa mais bonita do reino.
e que todas as moças em idade de se casar ali deveriam estar. E entrega convite daqui, convite de lá, pois um dos convites chegou naquele castelo onde Cinderela morava com as suas 2 irmãs. Pois elas logo pegaram aquele convite, loucas de alegria ficaram. Mas, Cinderela não vai poder ir, pois ela é tão bela, tão bela. E assim, Cinderela tristonha se sentou e pensou, mas se é para todas as moças, sim, poderei ir. E foi mexer nas suas coisinhas guardadas, um belo colar da sua mãe, de pérolas, e um vestido que era da sua mãe. Precisava apenas uma reforma. E quando sentou-se e começou a costurar, logo uma chamou, lave isso, passe aquilo, arrume aquilo. E o tempo para ela não sobrou. Mas Cinderela tinha muitos amigos, passarinhos, ratinhos, cachorro, até um gato, Lúcifer. Ora, que não era coisa muito boa. Mas Cinderela tinha jeitinho com todos. E cada um pegou um fio daqui, uma agulha dali, uma tesoura, e começaram todos a trabalhar. E assim, quando as irmãs estavam prontas, a madrasta estava pronta, se achando muito bela, Cinderela viu que não tinha jeito, que não ia dar tempo de fazer nada daquele vestido. Mas quando entrou no seu aposento, todos os bichinhos trouxeram, e ela encantada ficou, pois se vestiu e saiu correndo. Esperem, também vou junto. Mas quando a madrasta viu, já puxou o colar, disse, este colar é meu, e uma puxou a faixa e o outro as flores, e assim o vestido num minuto se transformou de novo num retalho todo esfarrapado. Cinderela disse, realmente não tem jeito, não vou mais poder ir, pois se sentou e chorou. Mas, de repente, uma luz azulada apareceu e ela disse, fada madrinha. Salagadula, mexicadula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexicadula, bibidi-babidi-bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexicadula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexicabula, bibidi-babidi-bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexicabula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bibidi-babidi-bibidi-babidi-bum. Fada madrinha chegou e com a sua varinha foi. Primeiro, preciso de uma abóbora. E sim, logo na sua frente uma abóbora, e ela girou a varinha, e logo uma carruagem muito linda apareceu. Também precisava de ratinhos transformados em cavalos tão lindos para puxar aquela... Ai, que coisa mais linda que tudo estava ficando, pois o cavalo transformado num cocheiro e tudo do mais belo. Pronto, poderás ir por baile, mas lembre de uma coisa, meia-noite, na 12ª badalada, terás que sair correndo, porque tudo que aqui está, aqui voltará como era. Mas olhe só, pois Cinderela estava mesmo uma gata borralheira. Mas, lógico, como é que eu fui esquecer? Pois a fada madrinha pegou sua varinha e numa
uma linda princesa transformou a sua linda afilhada, que logo na carruagem seguiu a caminho do baile. Pois lá, o rei já estava um tanto aborrecido, pois chegava gente daqui, moça dali, moça de lá, e o príncipe mal olhava. Queria tanto alguém que no olhar ele percebesse que realmente haveria muito amor. E ele queria mesmo não apenas levá-la ao trono, e sim uma bela família formar. Pois as duas, a madrasta e as duas filhas entram e o príncipe nem sequer olhou. E assim, logo em seguida, quando Cinderela entra, tão bonita, irradiando tanta beleza, tanto amor, o príncipe se apaixonou e foi até ela. E o rei na mesma hora mandou que começasse a valsa. E os dois valsaram. E que a coisa mais linda! Havia muito amor ali. E conversaram e se encantaram. Mas quando a primeira badalada tocou, Cinderela, o conselho lembrou e saiu correndo em disparada e todos correndo atrás. Mas ela, num minuto, mesmo tendo perdido seu sapatinho de cristal pelo caminho, ela entrou na carruagem e sumiu pelo meio da floresta. Pois, sobrando apenas aquele sapatinho, foi entregue ao príncipe, que no mesmo momento disse: pois sigam pelo reino inteiro e voltem só quando tiverem com vocês a dona desse lindo sapatinho. Mas era um sapatinho tão pequititinho, olha que pé mais delicado. E ele foi batendo de casa em casa. E lógico, logo chegou na casa da madrasta, na casa de Cinderela. Quando a madrasta viu, já mandou que Cinderela fosse fazer um trabalho muito longe e tentou colocar o pé da primeira filha, mas não serviu. Mesmo assim, insistindo, disse: logo voltarei e meu pé vai entrar, pois ele está um pouco suado. E a outra, querendo demais, pois fez uma coisa horrível, tirou-lhe todas as pontas de pé com uma machadada. E quando foi vestir o sapatinho, era sangue por todo lado. E os soldados do rei saíram de lá apavorados e dizem: não, nesta casa não tem uma linda princesa que possa vestir esse lindo sapatinho de cristal. E seguiram a procurar, mas quando passaram por trás da casa, viram aquela moça tão linda, tão bela, mas uma gata borralheira. E ali olharam seus pezinhos, e mesmo ela estando tão mal vestida, tão judiada, triste, eles fizeram questão que ela também experimentasse. E quando ela colocou, igual uma luva entrou. E todos muito felizes levaram Cinderela até o príncipe, que já percebeu que mesmo estando tão mal vestida, ela tinha toda aquela beleza e muito, muito amor no olhar. Pois depois de ganhar vestes novas, foi apresentada como a futura princesa, e um baile mais bonito que aquele outro. E sem hora para terminar, os dois bailaram e ali o príncipe pediu a mão da Cinderela em casamento. E conta essa história que eles foram felizes para sempre. E agora, uma outra história. Eu vou convidar minha amiga, a fada Rapin,
Rapinguela Rafaela. Que história mais linda, Bruxa Beth! Mas como você me pediu, eu também vou contar uma história. Uma história que não faz tanto tempo atrás. Uma menina linda, franzininha, vivia sempre com a sua mãe. E com a sua mãe, ela aprendeu a costurar, aprendeu a cozinhar e a fazer muitas coisas. Essa menina linda foi cada vez mais gostando de fazer tudo que envolvia arte. E ela foi crescendo, fez magistério. Ela fez magistério. E nas suas aulas, ela percebia, sabe o que acontecia? Quando ela começava a contar histórias, todos ficaram parados, todos sentavam e ela trazia as histórias ouvidas de sua mãe, avó. E ela percebia que todos os alunos gostavam. Por isso, ela resolveu estudar mais e mais sobre como contar histórias. E ela fez um livro maravilhoso. Prof, conta uma história. E agora nós vamos chamar a nossa convidada de hoje, que vai contar um lindo conto. Ela vai contar conto, ela vai contar sobre a jornada do herói. É mesmo. Vamos chamá-la? Vamos! Adriane Zeni. Obrigada, Fada Rapin. Realmente, por 30 anos eu contei histórias, principalmente para adolescentes do 6º ao 9º ano. E eu aprendi que o adolescente também gosta de histórias como as que a Bruxa Beth contou, histórias de contos de fadas, porque justamente são essas histórias que inspiraram muitas das histórias que os adolescentes curtem em filmes, em jogos da internet, em livros. A minha matéria-prima de estudo é justamente as histórias de tradição oral, como é a história da Cinderela. É uma história cujo motivo se repete em várias tradições. Por exemplo, essa história da Cinderela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Os egípcios tinham uma história bem parecida. Dizem que uma jovem se banhava nas águas do rio Nilo, quando uma águia desceu do céu, pegou uma sandália e levou embora. E é claro que essa sandália foi cair justamente no colo do faraó, que por muito tempo viajou procurando, dentre todas as moças do seu reino, a dona daquele pequeno sapato. E essa moça também se casou com o faraó e se tornou uma grande rainha. Aparentemente, essa história não tem nada parecido com histórias como Harry Potter, Percy Jackson e até as histórias dos super-heróis da TV. Mas se a gente for analisar a estrutura dela, vejam só. É uma criança que provavelmente tem uma origem nobre, como no caso da Cinderela, uma bela origem, filha de um rei, filha de um nobre. Por alguma circunstância do destino, tem uma desgraça em sua vida. E por conta disso, tem uma infância muito pobre, muito difícil. Depois, quando cresce um pouquinho, ganha ajuda mágica e se torna um herói. Primeiro um herói para se salvar, para salvar a si mesmo. E depois que ele salva a si mesmo, ele salva a humanidade. Essa estrutura da história foi conhecida por muitos teóricos, principalmente por Joseph Campbell, que escreveu na década de 50 A Jornada do Herói. Campbell escreveu livros e serviu como consultor para George Lucas. George Lucas foi o criador, o diretor de Star Wars, o primeiro grande marco desse tipo de filme no cinema. Então, toda a saga que a gente conhece dos Jedi, de Luke Skywalker, é baseada também na jornada do herói.
E todas essas histórias que a gente conversou agora, elas são baseadas nessas histórias de tradição oral. Tanto os contos de fadas, quanto as histórias de super-heróis da Marvel. Posso dizer assim que as primeiras histórias de tradição oral que surgiram foram os mitos. Quando o homem olhou para o céu, se perguntou da onde vinha, para onde ia, ele criou os mitos. Os mitos de criação de mundo, de criação do próprio homem. E esses mitos inspiram histórias que a gente conhece muito bem, que são aí roteiros de cinema e de livros que a gente gosta. Depois, o homem abaixou o olhar e começou a se perguntar o que era aquilo que ele via no horizonte. Aí, ele criou as lendas. Ele não entendia, por exemplo, o que era um pinheiro araucária, então criou uma narrativa. O pinheiro é um índio com flechas na sua cabeça, que chora lágrimas, os pinhões, por sua amada, a gralha azul, que inconformada recolhe aqueles pinhões e enterra. E assim nasceram muitas outras histórias que a gente conhece. A história do lobisomem, a história do saci e outras tantas lendas. Depois o homem resolveu olhar para o lado. Começou a ver a pessoa que estava do seu lado, era seu dono porque era escravo na época ou era seu companheiro, e começou a criticar o comportamento e as atitudes desse outro que estava ali do seu lado. Aí ele criou histórias fantásticas e escondeu dentro dessas histórias, que geralmente eram feitas por bichos que falavam, atitudes humanas. Então ele vai falar da inveja, da preguiça e de todos esses valores que a gente tem de forma escondida numa alegoria. Aí então ele criou as fábulas. Não é à toa que Esopo, o maior escritor de fábulas de todos os tempos, foi um escravo da antiga Grécia. Ele, vendo o comportamento provavelmente do seu senhor, quis criticar. Só que ele inventou um jeito de criticar para não ser morto por conta disso. E ele, então, escreveu as fábulas. Aí, um dia, o ser humano começou a olhar para dentro de si. Começou a se perguntar o que era o amor, o que era essa inveja que de vez em quando ele sente. E ele criou os contos de fadas. Cada um desses contos de fadas que a gente conhece trata de uma grande temática humana. Por exemplo, Cinderela fala principalmente da identidade. É a moça que foi feliz quando ela descobriu, não o amor do príncipe, mas descobriu quem realmente ela era. Uma moça que não era pobre. Ela era, sim, uma princesa. Por isso fala da sua trajetória de vida de uma forma em que ela sai da pobreza e se torna uma grande mulher. Nós temos também outras histórias, como por exemplo A Bela e a Fera, que vocês conhecem. A Bela e a Fera fala justamente de como nasce o amor, como uma moça pode se apaixonar por um monstro. Vejam que na época que Madame Villeneuve escreveu o livro, as mocinhas eram dadas em casamento a homens mais velhos. No começo elas tinham uma certa ojeriza a esse homem, mas com o passar do tempo elas aprendiam a amar, a respeitar aquele que lhe tratava bem, ou pelo menos na maior parte das vezes.
E já que estamos falando de Bela e a Fera, que também é uma história da tradição oral, vocês sabiam que ela tem uma história um pouco mais complexa do que aquela que a gente conhece dos filmes da Disney? Ela fala de uma moça, sim, que tem uma origem muito nobre. E eu vou contar para vocês, ou melhor, eu vou explicar uma parte desta história. Eram, uma vez, um par de irmãos, ou um casal de irmãos. O moço seria o rei daquela região. E a moça foi dada em casamento a um outro rei, de um reino vizinho. Essa jovem, agora rainha, tem um filho, um menino. Só que o seu marido vai para a guerra. A rainha, então, muito forte, deixa este filho com uma bruxa ou uma fada. Naquela época não tinha muita distinção. E diz para a bruxa assim: você cria meu filho, eu vou para a guerra. É claro que esse menino é aquele que a gente conheceu como Fera. Essa bruxa cria o menino como um verdadeiro cavalheiro. Lhe ensina tudo do bom e do melhor. Acontece que o menino cresce e quando ele faz 18 anos, essa bruxa, que era talvez a mãe adotiva dele, se vê apaixonada pelo garoto e diz para ele que deseja se casar com ele. O rapaz, então, diz que não ia casar com um ser tão horrendo. É claro que essa bruxa lança um feitiço sobre o jovem. O jovem se transforma na fera e vai viver isolado, sozinho. Só que desse jovem cuida uma outra fada que sabia do seu destino, porque essa outra fada era também a que protegia Bela. E agora eu vou contar a história da Bela para vocês, dessa origem nobre da moça. Pois justamente esse rei, que era irmão daquela rainha que foi para a guerra, se apaixonou por uma fada, uma terceira. Os dois viveram uma linda história de amor e tiveram uma menininha, a Bela. Só que a convenção das bruxas ou das fadas, como vocês queiram, logo descobriu aquele amor que não era permitido. Mataram a mãe de Bela. Só que antes disso, ela deu a Bela aquela terceira fada que eu já falei para vocês, aquela mesma que cuidou do Fera. Essa fada pegou a pequena Bela e levou até a casa do comerciante, aquele que a gente conhece das histórias, e trocou uma menininha que ele tinha pela Bela. Essa menina estava doente e ela fez uma troca. Bela, então, cresceu ao lado de mais duas irmãs, que eram extremamente invejosas e ciumentas. Essa fada deu um jeito para que o comerciante perdesse toda a sua riqueza e se mudasse para o interior. Daí para frente é a história que vocês conhecem. A Bela se apaixona pela Fera. Os dois, sim, se casam. Só que a história não termina indo felizes para sempre. Ainda existe mais uma cena. A cena em que a rainha, aquela rainha que foi para a guerra, retorna e diz que ela prefere um filho morto ou um filho fera, ao invés de um filho casado com uma plebeia. Até então ninguém sabia da história da Bela. Nessa hora é que a fada boa, a fada madrinha, a tia de Bela, que também cuidou do Fera, aparece e conta toda a verdade. Aí sim, os dois puderam se casar e ser muito felizes. Essa história da Bela e a Fera foi escrita por Madame Villeneuve. Só que ela é uma história muito mais antiga. Ela era um mito da antiga Grécia.
E é esse mito que eu vou contar para vocês agora. O interessante a gente saber é que muitos dos contos de fadas que a gente conhece eram antes mitos ligados à religião, mas que conforme os deuses não foram mais sendo cultuados, essas histórias começaram a passar de boca em boca, sendo contadas pelas pessoas comuns, normais. Provavelmente essa Cinderela que a gente conhece é oriunda de um mito celta. Mas vamos à história grega? Vamos a Eros e Psique, que foi tantas vezes recontada? A história começa mais ou menos assim. Era uma vez um rei e uma rainha. Um rei chamado Aristides e uma rainha chamada Damaris. Os dois tinham 3 filhas: Cleonte, Zona e Psique. Cleonte e Zona eram muito belas, mas a beleza das duas juntas não se comparava à beleza de Psique. Dizem que na terra deles, inclusive, Afrodite deixou de ser cultuada. O povo passou a levar flores e oferendas a Psique. A jovem não gostava disso. Não gostava de sua beleza, de ser adorada como uma deusa. Mas quem gostava menos disso e tinha até raiva era Afrodite. A deusa do amor e da beleza, então, certo dia chama seu filho, aquele deus que todos os deuses tinham medo. Diziam que todos os deuses do Olimpo baixavam a cabeça de medo do veneno das flechas de Eros. Claro, o veneno do amor e da paixão. Afrodite, então, mandou chamar seu filho e lhe disse que fizesse Psique se apaixonar pelo porco mais feio e horrendo. Eros, então, obedecendo a sua mãe, desce à terra, arranja um porco feio, fedido, fedorento e leva até o quarto de Psique. Era uma noite escura. Ele entra no quarto carregando o porco. Quando ele pega uma de suas flechas envenenada, o porco, que era selvagem, cambaleou e Eros acabou se ferindo. E imediatamente ele provou do próprio veneno. Porque Psique acendeu uma lamparina e quando ele olhou a moça, ele se apaixonou perdidamente por ela. Ele imediatamente sai do quarto e deixa Psique ali. A moça acha que é um sonho e volta a dormir. Na manhã seguinte, um criado entra no quarto e vê a cena, a bagunça e Psique deitada ao lado de um porco. Imediatamente ele fala isso ao rei. O rei, então, muito preocupado, vai até o oráculo, que lhe diz que Psique deveria ser dada em sacrifício. Um monstro a desejava, e se o rei não fizesse isso, toda a cidade seria destruída. Psique, então, é levada até o alto de uma colina. As pessoas atrás dela choravam. Só as duas irmãs extremamente invejosas, é que, no fundo, tinham uma alegria. Psique, então, foi deixada lá, só. Ela, que imaginava ser morta num dia nublado, de chuva, um dia fechado, teve uma grata surpresa, porque o dia estava ensolarado e os pássaros cantavam. Ela ficou ali, observando o vale. Foi quando ela sentiu sob seus pés um grande vento que a levantou e desprendeu as amarras que a prendiam numa pedra. Psique fez uma grande viagem,
carregada por Zéfiro, o deus do vento. Foi deixada à porta de um castelo. Ela olhou o castelo, as portas se abriram e ela entrou. Conforme Psique entrava, ela ia sentindo cheiros maravilhosos, perfumes, cheiro de comida. Ela entrou mais no castelo e viu uma mesa posta, farta. Se deliciou com os mais deliciosos alimentos. Depois, a luz daquela sala se apagou e ela viu ao longe uma outra sala iluminada. Foi até lá, encontrou uma banheira fumegante. Ela entrou e magicamente objetos começaram a lhe massagear, a lhe escovar o cabelo, a lhe passar bálsamos na sua pele. Psique então se levantou. Foi quando vestidos passaram em sua frente. E ela apontou justamente para um vestido ou uma camisola leve, azul. E essa camisola, num passe de mágica, veio para o seu corpo. Psique, então, se deitou. E no alto da noite, quando já estava muito escuro, ela sentiu que um homem veio se deitar ao seu lado. Ao contrário do que ela imaginava, não era um monstro. Era um jovem, de pele rija, um cheiro agradável. Na manhã seguinte, Psique acordou sozinha. E por muito tempo, isso se repetiu. Ela, todos os dias, tinha a presença de funcionários fantasmas, escravos fantasmas, e à noite recebia a presença de seu esposo. E isso passou. Depois de um ano, Psique, muito triste, fala numa das noites que desejava rever as irmãs. Seu marido diz que isso não poderia acontecer porque as irmãs provavelmente a envenenariam. Mas ela, muito triste, pede. E o seu marido deixa que ela vá se encontrar com as irmãs. As irmãs, então, claro, envenenam Psique. E ela chega em casa com um pensamento, imaginando quem seria aquele homem que vive com ela, que ela não conhece. Pois durante esse ano ela nunca havia visto o rosto do seu marido, do seu esposo. Naquela noite, Psique pega uma lamparina e se aproxima do rapaz. Quando ela se aproxima, ela fica nervosa, estarrecida, porque vê que seu esposo é o próprio Cupido. Nesse momento, ela, nervosa, derruba uma gota de óleo quente no ombro de Eros, que sai dali furioso. E no mesmo momento que ele sai, ele faz com que o castelo se desfaça no ar. E Psique se vê sozinha no meio da floresta. Num primeiro momento, tenta se matar, mas depois toma uma decisão. Primeiro, ela ia se vingar de suas irmãs. E ela fez isso. Convenceu cada uma das duas que Eros era apaixonado por elas. E as duas se lançaram rochedo abaixo em busca do vento. Morreram. Psique depois vai em busca do perdão de Afrodite. Depois de muito tempo, consegue. Mas antes disso, ela teve que descer ao inferno para depois subir ao Olimpo e pedir a ajuda de Zeus. Zeus, então, fez com que Afrodite aceitasse Psique como sua nora e fez com que também Eros e Psique se casassem e tivessem
uma linda filha chamada Volúpia. E foi nesse momento que o amor passou a existir. Um amor que é tanto de alma, psique, quanto de corpo. O Eros, a paixão. E sim, sim, Salabim, a história chega ao fim. Bruxa Beth e Rei Salomão, viu que aula maravilhosa? Muitas histórias. É verdade. E a Adriane Zene, ela escreveu esse livro. Prof, conta uma história. Este livro é o livro de cabeceira de muitas professoras, inclusive da minha amiga professora Alice. Eles têm no coração, porque aqui tem muitas dicas, não só para professora, para estudantes também. Isso. Porque todo mundo conta história, não é mesmo? Tem gente que ouve muito a avó contar história, a mãe contar história. Mas hoje em dia tem um outro povo que conta muita história, os YouTubers. Eles contam muitas histórias. E eu vou fazer um combinado. Vamos fazer um combinado com eles? Vamos sim. Que tal vocês mandarem para nós qual o livro que vocês mais gostam? Harry Potter, se é um livro de mangá, o que vocês mais gostam? Porque no fundo todas essas histórias têm o mesmo mito, né? Todas vêm com o mesmo mito. Então, vamos esperar que vocês nos mandem qual história que vocês mais gostam, ou quem sabe se alguém já escreveu a própria história. Isso. Porque eles podem escrever as histórias deles, não é mesmo? Então, e agora chegou aquela hora. Chegou aquela hora. A hora de nós darmos tchau. Mas antes disso, vamos convidá-los? Sim, na próxima aula continuam convidados especiais, aulas diferentes e vai ser muito, muito legal. Só que é surpresa! Isso mesmo. Mas eu acho muito bom nós cantarmos novamente para eles. E olha, fica em pezinho aí, canta também. Cantar só deixa a gente muito, muito mais feliz. Eu posso dançar? Pode! Salagadula, mexe cadula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi-babidi-bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi-babidi-bum. Isso é magia, acredites ou não, bibidi-babidi-bum. Salagadula, mexe cabula, bibidi-babidi-bum. Junta isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bibidi-babidi-bibidi-babidi-bum. Tchau, até a próxima! Tchau.